para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. No de número 137. Um tanto extenso, mas lindo. Liberto da escravidão. Cento e 137. Em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Cantai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão, e toda a alma se encheu de riso e gratidão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Quão grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. E qual um sonho pareceu a volta pra Sião. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião.
mundo qual Babel, há muitos em prisão, sofrendo uma dor cruel, sem ter consolação. Mas de Cristo se ouviu que de Deus a voz saiu, pra voltarem da escravidão. Queiras isto aceitar, com a harpa vem cantar, e assim volta pra Sião. Glória a Deus. 24. Glória a Jesus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou. Glórias a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com muito poder, 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 poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar, em cada um venho repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus, foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor, poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar, e começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar, e quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que
em oração, terá poder seu coração, poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teu servos batizar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós faremos a oração da fé e queremos destacar nossos amados irmãos que, em especial, carecem das orações dos santos. Vamos continuar orando pelo pastor Eliezer, também a nossa irmã Laide, que pede oração, ao pastor Edmilson, que fará uma viagem para o Pernambuco amanhã. Orar pelo irmão Lorival Carmo, e continuarmos intercedendo. A irmã Maria está bem, né, irmão Brocanelli? Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Vamos orar pela sobrinha do irmão Elias, a Ana Lúcia, está internada, e também pelo Mateus. Não está bem, Elias? Está internado também? Tá certo. Vamos orar pelo filho do irmão Elias, o Mateus. Alguém mais registra um pedido especial? Vamos orar pela minha mãe também, que está em viagem. Pediu? Especial? Não? Ok. Bom, João Pompeu também carece das orações lá do Parque João Ramalho. Quantos mais necessitam as orações dos santos? Eu e a minha casa, nós carecemos das orações dos santos. Vamos orar, meus irmãos, confiando em Deus de poder, Deus de maravilhas. Grande, excelso Deus, sublime e majestoso Criador e Senhor de nossas vidas, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela oportunidade de estarmos em Tua presença e colocarmos diante do Teu altar, Senhor, estes pedidos, estas vidas, estas pessoas que aqui foram mencionadas em especial, bem como aqueles Teus servos que levantaram a mão, declarando que carecem das orações dos santos, e nós, Pai, clamamos ao Senhor nesta hora, depositamos a nossa confiança em Ti, justificados pela fé em Cristo, somos declarados justos aos Teus olhos, e Te suplicamos nesta hora, conforme diz a Tua palavra, que a oração de um justo pode muito em sua eficácia e em seus efeitos. Ó Pai, ouve o nosso clamor, alcança estes amados que foram citados, visita o Mateus, Senhor, a Ana, visita também, Senhor, o pastor Edmilson, o pastor Eliezer, o Lorival Carmo, visita a irmã Laide, visita os Teus filhos, ó Pai, que carecem do Teu toque sarador, do Teu toque restaurador. Faça a Tua obra, meu Deus, nós Te pedimos em oração, que a Tua vontade seja realizada, que o Senhor conceda graça aos enfermos e aos doentes, caso o Senhor não queira curá-los sobrenaturalmente. Ó Deus, ouve a nossa petição, meu Pai, visitando os nossos amados e outras vidas que estão sendo também solicitadas nesta hora em oração, pelo meu irmão, pela minha irmã, que muitas vezes, Senhor, nós não temos conhecimento, mas o Senhor conhece, e quem pede sabe a necessidade que passam. Portanto, Senhor, ouve o nosso clamor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos confiando na Tua compaixão e na Tua piedade, no nome de Cristo. Amém. E a igreja diga amém. Graças a Deus. Podeis assentar glorificando o nome daquele que merece toda glória e todo louvor. Vamos ouvir o coral da igreja também tributando ao Senhor adoração.
Glória
Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir também as irmãs do círculo de oração orarem ao nosso Deus. E nós já vamos participar neste instante também do ofertório, meus irmãos. Os diáconos, por favor, estejam aí preparados para adorarmos ao Senhor com as ofertas, os dízimos para a casa do nosso Deus, sabendo que o Senhor Deus se agrada daquele que é fiel, daquele que é contribuinte, que o Senhor tem as suas bênçãos para derramar sobre o seu povo, a bênção, paz, alegria e também prosperidade, conforme nos ensina a bendita palavra de Deus. Vamos ouvir as irmãs do círculo de oração. Meus irmãos, nós também queremos lembrar a igreja do nosso compromisso com o culto no dia 18 de junho, no mês que vem. O trabalho com o DIN. Todos os pastores das congregações já estão cientes e foram devidamente comunicados através de uma carta, convocação. Nós queremos relembrar os pastores aqui presentes este compromisso com o nosso culto de discipulado. Teremos aqui a presença do pastor Silvano Doblinski, que irá ministrar-nos a palavra de Deus. Conforme os pastores já sabem, nós pedimos que os irmãos mobilizem as devidas caravanas para que tenhamos aqui uma grande celebração ao nosso Deus. Ele merece e nós precisamos ser a cada dia conscientizados do nosso dever evangelístico, do nosso dever discipulador e também missionário. Espírito missionário nos ajude a cumprir também esta missão. Irmãs do círculo de oração.
Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estenda as mãos para os céus e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de cooperarmos na sua obra. Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que tivemos de trazer dízimos e ofertas para a tua casa, num reconhecimento de que tu és Senhor da nossa vida material, da nossa vida espiritual e da nossa vida financeira. Pedimos a tua bênção para os teus filhos e aqueles que também não puderam contribuir. Senhor, abençoa todos, abre a porta de emprego, dá o pão de cada dia à viúva e ao órfão. Também, Senhor, consagra esses dízimos e ofertas para que melhor sejam aplicados na tua obra, na manutenção e expansão da tua obra. Oramos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém. Ainda em pé, meus irmãos, Atos capítulo 10, versículo de número 44, 45 e 46. E Atos 11, 15 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 a 46. Aliás, vamos ler até o 48. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, todos. E os fiéis vieram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Verso 15 do capítulo 11. E quando comecei a falar, Caiu sobre eles o Espírito Santo, ou também sobre nós ao princípio. lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Todos. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios, Deus deu para a vida. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela bênção, Senhor, da leitura da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a falar aos Teus filhos nesta noite. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de atuação em nosso meio. Que haja boa recepção, bom grado de recepção aos Teus filhos para receberem a Tua Palavra. Amado Jesus, dá-nos a condição de falar a palavra necessária que a Tua igreja necessita ouvir. Renova, restaura, também, Senhor, edifica o Teu corpo aqui presente. Que Tu apareça e que eu desapareça. Que o Teu nome seja glorificado. Que não haja nenhum tipo de empecilho, impedimento, barreira para a boa e perfeita exposição da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Tomai assento, meus irmãos. Diga assim, após mim, esta frase: que o dom do Espírito Santo, diga, se derramasse também sobre os gentios. Todos, o dom do Espírito Santo derramado sobre os gentios.
Eis uma coisa que causa admiração na Bíblia. Uma experiência tremenda, espiritual, extremamente espiritual, especificamente espiritual. A presença do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo sobre o mundo gentílico. Até então, a igreja primitiva, ela estava como que fechada e circunscrita tão somente aos chamados judeus cristãos, aqueles que estavam ali no berço do judaísmo, que aceitaram a fé, aceitaram os ensinos de Cristo, e que, portanto, lá no Pentecostes eram todos judeus. Tinha alguém que não era judeu lá no Pentecostes? Eram judeus. E outras nações, a Bíblia diz 16 nações, não é isso? Mas eram todos judeus. Todos judeus. O Espírito Santo, portanto, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. A Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, posar sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja, o derramar do Espírito Santo, diga derramar, diga, foi sobre inicialmente a igreja cristã, a igreja judaico-cristã. Tivemos também o registro da experiência lá na casa de Cornélio, capítulo 10, este texto que lemos. É interessante que a Bíblia diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles. Ele foi interrompido, não é? Pelo derramar do Espírito Santo. Interrompido. Ou como seria bom nós que ministramos a palavra, sermos interrompidos pelo Espírito Santo, pelo derramar do Espírito de Deus em nosso meio, não é? Raro é você ver um pregador ser interrompido pela manifestação poderosa, coletiva do Espírito Santo no seio da igreja, sim ou não, amados? Não aquela manifestação forçada e mandada e indicada, que também tem validade, mas eu digo uma manifestação do Espírito Santo voluntária, né? Quer dizer, à vontade dele. A Bíblia diz que, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ele foi literalmente interrompido. Mas no versículo 15 do capítulo 11, quando comecei a falar, Pedro falando da experiência dele ainda, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Quero dizer, meus irmãos, que nós, quando estamos debaixo da presença e da submissão poderosa do Espírito do Senhor, em qualquer área em que estejamos atuando, no mundo eclesiano, no mundo da igreja, quem direciona, quem manda, quem determina, quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus, amados. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Quem salva, quem convence é o Espírito Santo. Quem realiza a obra no nosso meio de adoração. Nós somos impulsionados pelo Espírito de Deus a glorificar a Jesus. Aliás, uma das tarefas do Espírito de Deus no nosso meio é nos motivar a glorificar o nome de Jesus. Amém, igreja? Então, a Bíblia diz, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Então, este texto aqui que lemos, mostra a divisão clara de que o mundo gentílico estava também recebendo e estava provando, tendo a experiência poderosa,
de experimentar o derramar do Espírito de Deus sobre todos. Diga assim, o derramamento do Espírito Santo, diga, sobre os gentios. Então isso causou espanto, causou admiração. A Bíblia diz aqui, diante ou por parte daqueles fiéis que eram da circuncisão. Todos os que estavam acompanhando Pedro se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos. O dom do Espírito Santo. Nós precisamos entender que aqui pode se referir, evidentemente, à ação do Espírito Santo vencendo as pessoas para que reconhecessem a obra redentora de Jesus. Mas nós temos que entender como uma experiência sequencial ao ato da salvação. Isto quer dizer o seguinte: quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo, nos batiza no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, verso 13. Mas podemos, a partir daí, ter uma experiência pentecostal, carismática, uma experiência espiritual, sequencial ao ato da salvação, uma experiência chamada pentecostal. Nós acreditamos. O Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado lá na casa de Cornélio, o Espírito de Deus foi derramado lá diante daqueles, ou sobre aqueles 12 discípulos que estavam em Éfeso. A Bíblia diz na terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo, quando ele chegou a Éfeso, já tinha 12 discípulos que conheciam somente o batismo de João. E Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles falaram: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce o que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Uma experiência pentecostal sequencial ao ato da salvação, não é? Pode ser simultâneo. A gente já ouviu muitas experiências de pessoas aceitarem a Jesus e ao mesmo tempo falarem em mistérios com Deus. Nós acreditamos na experiência pentecostal como ato sequencial e autônomo ao ato da salvação. Amém, amados? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha, o derramado do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele age de uma forma derramada. Aliás, já no Velho Testamento, nós encontramos um indicativo profético da seguinte maneira. Isaías 44, verso 3. Este texto é bonito. A Bíblia diz, olha: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito de Deus, ele não faz a obra a conta-gota, não é por medida. A ação dele sobre nós é uma ação transbordadora, uma ação efusiva, uma ação substanciosa. Sabe por que nós encontramos textos na Bíblia falando sobre o derramar do Espírito Santo? É porque isto mostra a variedade de atuação dele. Isso mostra a abundância da presença dele na nossa vida e a variedade de atuação dele. Amém, igreja?
Quanto mais saturado pela presença do Espírito Santo, mais Ele vai te usar de uma maneira polivalente e de uma maneira com muita multiplicidade de ação. Receba essa palavra que eu estou profetizando sobre a tua vida nesta noite. Amém, igreja? Livro de Zacarias, capítulo de número 12, verso 10, a Bíblia diz lá também a expressão derramar. Olha, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça. Então, a ação do Espírito Santo é derramada, sem falar na tradicional referência profética da promessa de efusão do Espírito Santo sobre toda a carne, de Joel capítulo 2 e versículo 28, que é repetido no discurso de Pedro, quando, após o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele explica que aquilo que estava acontecendo não eram os discípulos cheios de mosto, não estavam bêbados, ou não estavam com outro tipo de coisa no corpo. Era o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu quero falar para você nesta noite. Receba o derramar do Espírito Santo nesta noite sobre a sua vida. Acredite nisto, como sendo o derramar do Espírito Santo uma ação sequencial, uma ação contínua e uma ação diferente do ato do convencimento para a salvação e do ato da imersão nossa no corpo místico e universal de Jesus. Eu creio desta maneira. Amém, igreja? Glória. É por isso que essa igreja avança, porque o Espírito Santo está no seio dela. Esta igreja é adornada, é fortalecida, é equipada. O equipamento desta igreja para realizar a obra da evangelização com a eficácia necessária. Não são armas humanas, não são armas carnais, não é estratégia humana, não é estratégia e planejamento humano, é ação poderosa, capacitadora do Espírito Santo em nosso meio. Levante a mão que eu quero te abençoar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta a ação capacitadora do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Sinta o derramar do Espírito de Deus sobre a tua vida. Derramar do Espírito de Deus sobre a tua vida, te renovando, te capacitando novamente para fazer a obra dele aqui na terra. Amém, igreja? Ah, pastor, eu preciso mais de poder. Receba em nome de Jesus. Eu preciso mais de graça. Receba em nome de Jesus. Eu preciso mais de unção. Olha, a cachoeira está derramando, não é? A fonte não seca. O poço é fundo. Deus está sempre concedendo graça sobre graça. Graça sobre graça à sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ô glória. Diga assim, ô glória, diga. Diga, está esquentando, diga. Aleluia. Uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, quando a Bíblia fala em dom do Espírito Santo, é bom a gente falar um pouco sobre, a Bíblia fala em dom de Deus,
A Bíblia fala, graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9,15. É 9,15, 2 Coríntios? É isso mesmo. A Bíblia fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Veja, Romanos 11:29. Os dons e a vocação de Deus. É uma expressão de Coríntios que diz assim, que cada um receberá de Deus o seu dom. Então Deus é o autor dos dons, ou o autor também fonte geradora de dons. A Bíblia diz que todo dom e toda boa dádiva vem de Deus. Então Deus também é fonte geradora de dons. Ele concede dons. A Bíblia fala de Romanos 6:23, diz assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eis aí, dom como presente. O dom é um presente. Diga assim, dom é um presente. Diga, dom é um presente. Diga. Você gosta de receber presente, não gosta? Amém, igreja? Gosta. Deus gosta de dar presente, tá certo? Sabe qual é o presente dele? É a graça salvadora, santificadora, capacitadora dele. O maior presente de Deus para o homem é a graça capacitadora dele. Graça sobre graça. Interessante a palavra em João 1, verso 16, diz assim, graça sobre graça. Sabe qual é o sentido deste versículo? Se graça é presente, é dom, é favor imerecido, então é presente sobre presente, é favor imerecido sobre favor imerecido, é presente sobre presente, dádiva sobre dádiva. Isto significa dizer, Deus te dá um presente hoje e não acaba, não seca a fonte, amanhã tem mais presente, presente sobre presente. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome de Jesus. Nunca diga, o Senhor não me vê mais, o Senhor não está me contemplando, o Senhor se esqueceu de mim. Você que pensa que Ele se esqueceu de você, Ele nunca vai esquecer de você. Pode uma mãe esquecer do filho que cria, mas eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? A Bíblia fala em dom de Cristo, não é? A Bíblia fala em dom de Cristo. Capítulo 4, verso de número 7, livro de Efésios. Diz a Bíblia que Jesus, Ele também concede dons, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cristo também é fonte doadora de dom. Até a própria graça, ela é também fonte geradora de dons. Efésios 3:7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A graça também é geradora de dom, geradora de presente. Se graça já é presente, e que este presente de Deus gera presente, irmão, a gente só vive sendo presenteado. Amém, igreja? É presente sobre presente todos os dias. Então para de reclamar, crente. Tem gente pior do que você. Diga para o seu irmão, pare de reclamar, crente. Diga, tem gente na pior situação do que você. Você sabe que tem crente que reclama demais. Ele está debaixo da graça presenteadora de Deus, graça doadora de presente, e fica reclamando da vida. Então receba esta cajadada dos céus. Tem mais gente pior do que você. Levante a cabeça, dá glória a Jesus. O Senhor está contigo, Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Espera nele, aguarda nele. Na hora certa você vai ver pipocar milagre na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, na tua vida ministerial, porque Deus é Deus e o resto é Baal. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Amém, igreja?
A segunda palavra que eu registro para os irmãos é sobre a ação do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, a ação do Espírito Santo foi muito ligada ao ato criativo. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 e verso 1 e 2, não é? O ato criativo do Senhor. No início de tudo, lá estava o Espírito Santo agindo de uma forma ativa na criação. No Velho Testamento, nós podemos destacar a ação do Espírito Santo na chamada inspiração profética, no levantamento de profetas, no comissionamento de profetas, na inspiração do profetismo daquela época. Pode-se destacar muitos profetas não falavam em nome dele, falavam em nome do Senhor, mas com base na inspiração do Espírito de Deus, eles recebiam de Deus e comunicavam ao povo. A voz de Deus no meio do povo eram os profetas. Se no meio do povo tem profeta, tem boca de Deus falando pela presença do Espírito Santo. Não é? Lá no Velho Testamento se destaca a inspiração profética. No Velho Testamento se destaca também como ação do Espírito Santo o comissionamento e o levantamento de líderes para o exercício de tarefas especiais. Comissionamento de líderes para realização de obras especiais. No Velho Testamento você encontra o Espírito de Deus revestindo as pessoas para missões especiais. Era de maneira transitória, limitada. Muito embora existia indicativo de derramamento do Espírito, mas era de modo limitado, transitório, passageiro. Isto ocorreu. O derramado Espírito de Deus ocorreu quando foi instalada a nova era, a partir do Calvário, com o advento da morte de Jesus, ressurreição de Jesus, os crentes lá reunidos no dia de Pentecostes, cumprindo o que estava determinado como orientação da palavra profética, eles aguardaram o derramado Espírito Santo. E qual foi a surpresa? No 50º dia, houve um barulho no meio da congregação, um vento, como veemente e impetuoso, encheu a casa. O som do Pentecostes invadiu aquele lugar, e o Espírito de Deus foi derramado de uma forma tremenda, veio ao seio da igreja, inaugurou a igreja de Jesus, que foi fundada lá no dia de Pentecostes, no Calvário, inaugurada no dia de Pentecostes. A igreja de Jesus foi fundada no Calvário, inaugurada no dia de Pentecostes, e a sede dela é lá na glória, é em Jerusalém celestial. Glorificado seja o nome de Jesus. Neste dia, o Espírito Santo foi derramado e nunca mais subiu. Ele está aqui, ele está no seio da igreja, é ele que conduz a igreja, conduz pregador, conduz o regente, conduz os evangelistas, é ele que diz onde deve evangelizar. Nós não evangelizamos onde queremos, é ele que diz aonde devemos ir, aonde devemos instalar a obra, porque ele é o presidente das missões urbanas, nacionais, internacionais, transculturais. Chama-se Espírito Santo de Deus. É ele que capacita a sua igreja para cumprir a obra evangelística e missionária. Amém, amados? No Novo Testamento, a gente resume a ação do Espírito de Deus em três palavras. A primeira palavra, na obra da salvação, convencendo as pessoas, regenerando, convencendo as pessoas, revelando Jesus para as pessoas. O Espírito de Deus, pastor Gilmar Silva, não só convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele revela
a pessoa de Jesus como sendo a provisão maior de Deus para a vida do pecador. A Bíblia diz que quando vier o Espírito Santo, João 16:8 em diante, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele convence o homem do pecado e revela a pessoa de Jesus como a provisão maior para a sua vida espiritual, como meio, como caminho, como sendo o único que é mediador entre Deus e os homens. O Espírito de Deus é que aponta ao pecador. Só Jesus salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Isso é ação do Espírito Santo, não é ação de homem. Não pense que você, porque prega bonito, eu ganhei tantas almas para Jesus. Você ganhou nada. Quem ganhou foi o Espírito de Deus que convenceu as pessoas que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Eu não ganho ninguém. É um modo de dizer, a gente pode até admitir, a gente pode aceitar. Você foi o canal. Você poderia dizer, eu fui o canal para uma pessoa aceitar Jesus. Pode ser, eu fui o veículo, eu fui o vaso de barro. Mas quem convenceu foi Jesus. Quem ganhou foi o Espírito Santo e indicou a pessoa para aceitar a Jesus como sendo a revelação de Deus para a salvação da humanidade. Amém, igreja? O Espírito Santo regenera. Ele regenera, Ele habita. A presença do Espírito Santo no nosso meio é uma chamada presença santificadora, uma habitação santificadora. Quanto mais cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas Ele me empurra a me aproximar mais de Deus e, portanto, me afastar das coisas que não agradam o Senhor. Amém, igreja? Diga assim, salvação, diga. Comunhão, diga. Que implica em desenvolvimento espiritual, desenvolvimento do fruto do Espírito, nos levando a ter um caráter aperfeiçoado, um caráter cristão, semelhante ao caráter de Jesus. Quando falamos em comunhão, falamos em desenvolvimento espiritual, em desenvolvimento do fruto do Espírito, que nada mais é do que um aperfeiçoamento do nosso caráter ao caráter de Jesus. E deste modo passamos, vamos indo, parecendo com Jesus em todos os aspectos da nossa vida. E finalmente, a capacitação para a evangelização. A presença do Espírito de Deus na nossa vida não é para dizer que você é mais santo do que os outros, não é para mostrar que você pode mais do que os outros, é para te dar poder para testemunhar e dizer que Jesus é o Senhor e que Jesus é o Salvador. Amém, igreja? Ô glória! Levante a mão e dá glória aí, crente! Ô glória! E a última coisa que eu quero citar para os irmãos, as condições. Eu anotei aqui 5 porque são inúmeras, mas as condições para quem quer ser alvo do derramar do dom do Espírito Santo, sabe, é para todos agora, é universal, não é para uma igreja específica, não é para um grupo específico. Graças a Deus que ainda não tem patenteamento do derramar do Espírito Santo na vida das pessoas. Não é propriedade de Assembleia de Deus, o Espírito de Deus não é propriedade do Brasil para Cristo, do Deus é amor, não é propriedade da congregação cristã no Brasil. O Espírito de Deus não é propriedade da Universal, da Mundial, não é propriedade da Igreja Católica. O Espírito de Deus é para todos que desejarem ser uma bênção na mão do Cordeiro de Deus, nas mãos do Salvador. Amém, igreja? As condições. A primeira condição para quem quer ser alvo do derramar do Espírito de Deus na vida, eu não posso pensar a não ser em Atos 1, verso 14. Diga assim, Atos, diga 1 e o versículo 14. Eis aí a primeira condição para quem quer ser alvo, o destinatário do derramado dom do Espírito Santo sobre a pessoa. Olha,
Todos estes, diga após mim, igreja, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Qual é o segredo para ser alvo do derramado Espírito de Deus na vida? É perseverar em oração. Diga forte, perseverar em oração, diga. Oh, glória! A oração, meu irmão, é o meio, a oração é o meio, a oração é a porta, não é? Para você estar debaixo deste derramar, desta cachoeira de bênção do Espírito Santo. E todos estes perseveravam unanimemente em oração. Quando eu penso em perseverar, pastor Charles, eu penso perseverar em oração. A Bíblia diz, perseveravam na doutrina, e a Bíblia diz que perseveravam todos os dias no templo. Olha, o crente que quiser, a fórmula é essa. Não tem uma outra fórmula para receber o batismo no Espírito Santo? Não tem. Não é colocar a Bíblia sobre a cabeça da pessoa, pegar na orelha da pessoa e balançar, e mandar dar glória, e falar, enrolar a língua. Para com isso, irmão. Acabou-se esse tempo. É verdade, igreja? Antigamente, até nos nossos dias a gente ainda vê pessoas agindo de uma forma desavisada. O segredo é perseverar em oração, perseverar na doutrina e também, amado, olha aqui, perseverar no templo. Aqui fala templo, não é monte. Ah, pastor, mas monte não serve? Também serve, mas primeiro no templo. Se você quiser ir adicionalmente no monte, é outra coisa, mas primeiro no templo. Diga para o seu irmão, primeiro no templo, diga. Diga primeiro no templo, diga para ele. Primeiro no templo. O monte é adição, não é? O monte, vigília, aquelas vigílias é que a pessoa identifica como sendo hoje vigília de batismo com o Espírito Santo. É uma coisa que eu não concordo, não é? Isto ninguém manipuliza, não é? Não há. Você não pode dizer quando o Espírito de Deus vai ser derramado sobre uma vida, quando você vai passar por uma experiência pentecostal. Ninguém pode dizer, para fins de chamariz, não é? Quer dizer, um chamativo, uma coisa assim, até que a gente fecha os olhos. Mas não existe isso, irmão, tá certo? O que pode acontecer é você está cumprindo esta fórmula bíblica. Qual é? É perseverar em oração, perseverar na doutrina e perseverar no templo. Oh, glória! Vai chegar uma hora que o Espírito de Deus vai ser efusivo na sua vida. Você vai receber a experiência pentecostal. Você vai sentir. Amém, igreja? Pode ser até dormindo. Diga para o seu irmão. Pode ser até dormindo. Diga. Isso, mas é dormir não depois que assistiu o Rei do Gado, é dormir não depois que assistiu Babilônia, é dormir depois que orou ao Senhor e leu a palavra do Pai. Aí você vai ver, você vai estar preparando o seu espírito para ter a comunicação com o Pai, lá na hora dos sonhos que você eventualmente possa ter, e Deus te conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? A segunda palavra que eu registro aqui como condição básica, ouvir a palavra. Diga assim, ouvir a palavra, diga. O que aconteceu aqui, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, olha, numa outra tradução diz desceu, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Interessante esta palavra ouvir aqui, no original, é ouvir com os ouvidos. Diga assim, ouvir com os ouvidos, diga. Você pode dizer, pastor, a gente ouve por uma outra coisa no corpo. Às vezes o camarada ouve só com os olhos. Eu estou falando figuradamente aqui. Ele observa.
Mas ouvir com o ouvido quer dizer ouvir prestando atenção para discernir bem as coisas. É ouvir com o ouvido, ouvir com atenção. Ouvir com atenção. Deste modo, quem ouve a palavra. Meu amado, eis aí a fonte bíblica originária para você ser alvo do derramado Espírito de Deus na vida, é a palavra. É a palavra que também é fonte para você ser alvo do derramado Espírito de Deus. Você não tem nem Bíblia, não traz nem Bíblia para a igreja. Não lê nem a Bíblia, quanto mais ouvir um sermão, não é? Ouvir um discurso. Para com isso, crente. O que é que está acontecendo? Tu é crente moderninho, é? É crente moderninho? É crente moderninho? Aliás, tem muitas igrejas modernas por aí, não é? Que não se carrega mais Bíblia para a igreja. Tem igreja por aí, meu Deus, não sei se eu vou pecar, mas às vezes coloca a Bíblia e harpa no banco, não é? O crente chega, já tem Bíblia e harpa. Não carrega a tua espada na tua mão, traga para o santuário. Primeiro você tem que tê-la na mente e no coração. Primeiro na mente e no coração, e depois na mão. Carrega a tua Bíblia. Tu é crente Bíblia ou não é crente Bíblia? Ou você tem a Bíblia só para algum amuleto, para deixar aberta lá no Salmo 91. Para com isso, você não pode idolatrá-la, tá certo? Não pode idolatrar a Bíblia. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia não é patuá de ninguém. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra do Pai. Ela é luz e lâmpada para o nosso caminho. Louvado seja Deus. A espada do Espírito. Larga de possuir a Bíblia como um amuleto e um patuá. Isto não é amuleto, não é patuá. Aqui é a boca de Deus falando conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Glórias ao nome do Senhor. A palavra é fonte. Meu irmão, Jesus pode batizar na escola dominical. Amém, igreja? Jesus pode batizar no círculo de oração, no ensaio do círculo de oração, se tiver ligado, se a fiação estiver ligada. Amém, amados? Jesus pode batizar, é verdade, no ensaio do coral. Eu já vi muito disso. Nós já vi muito disso. Jesus pode batizar você dirigindo o teu carro. E de repente você tem uma experiência pentecostal indizível, indescritível. Pastor, como é que acontece? Eu não sei. Eu sei como aconteceu comigo. Procura saber dele. Procura saber lá do Espírito de Deus na sua vida. Tenha uma experiência pentecostal e você vai ver como a coisa vai ficar diferente na vida. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto da parte de Deus de te falar o que você precisa, meu irmão. O que você precisa é de poder, é de unção, é de graça de Deus. Ah, pastor, e as outras coisas? Primeiro poder, primeiro graça, primeiro unção. As outras coisas Deus acrescenta. O Senhor acrescenta na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra condição para ser alvo do derramado Espírito Santo, já estou encerrando, diz a Bíblia: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, diga assim, crê no Senhor Jesus, diga. Eis aí um outro meio, para quem quer ser saturado pelo derramado Espírito de Deus na vida, crê em Jesus. Talvez a ordem não esteja aqui posta de maneira adequada, mas a ordem seria essa: crer em Jesus, ouvir a palavra, orar perseverantemente, tá certo? E ficar na doutrina, ficar na oração e ficar no templo. E finalmente, meu amado, olha, arrepender-se. A Bíblia diz em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja, diz o texto, olha, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento é um outro meio para quem quer estar debaixo da cachoeira do derramado Espírito de Deus. Amém, igreja? E a última palavra, encerro. Eu gosto desta frase, olha aqui, Pedro dizendo, olha,
quem sou eu? Ou quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Não resistir a Deus. É uma outra orientação para quem quer receber o dom do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo. Não resistir a Deus. Diga para o seu irmão, não resistir a Deus. Diga. Olha, Pedro está dizendo, quem era eu? Para resistir a Deus. Não dá para resistir a Ele, não é, meu amado? Não dá para resistir a Jesus. Não dá para resistir à ação do Espírito de Deus na vida. Fiquemos em pé. Ô glória! Jesus pode batizar agora. Você pode se renovar. Você pode falar em mistérios com Deus. Amém, amado? E ser diferente, procurar se adequar, mais poder, mais graça de Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Menos poder, menos graça de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Amém, amados? Mais oração, mais poder. Mais oração, mais capacitação para fazer a obra de Deus aqui na terra. No passo do gado, tá certo? Sem coisas, sem estardalhaço. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus com estardalhaço, não é? Apressadinho, e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Vai no passo do gado, crente. Espera em Deus. Olha, esta palavra perseverar. Se há uma característica que tem que estar na minha vida, é a perseverança. Diga forte, perseverança, diga. A palavra perseverar, ela significa trabalho, ela está ligada com constância, com firmeza, mas o James Strong diz assim, perseverar é dizer, eu estou no trabalho, eu estou aqui, irmão, eu estou aqui constante, eu estou no trabalho, eu estou no serviço. Ele diz com muita propriedade, a palavra proscarterel no original, quer dizer, olha, ser firme, ser constante, mas tem a ideia de estar no serviço. Eu estou no serviço. Quem persevera está no serviço, está no trabalho. Porque você persevera servindo, trabalhando. Diga assim, eu estou no serviço, diga. Diga, eu estou no trabalho, diga. Aí está perseverando. Se você não está no trabalho, irmão, Jesus, não está perseverando. Está no trabalho, estou no serviço. Diga para o mundo, eu estou no serviço. Diga, eu estou no serviço, diga. Estou no trabalho, eu estou perseverando. Glória a Deus. Pastor Rogério, faça esta oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Levante suas mãos para o céu. Amado e bondoso Deus, te louvamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, nesta noite venha derramar sobre nós o batismo com o Espírito Santo. Abra os olhos espirituais, Senhor, da Tua igreja, para que nós possamos, ó Pai, andar no sobrenatural, perseverando na doutrina, na palavra, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, revestido com a Tua graça, revestido com o Teu poder, com a Tua palavra, que nós possamos andar, Senhor, no sobrenatural, Senhor, que nós possamos estar envolvidos, Senhor, com o manto da Tua glória, Senhor Deus, como foi ministrado, Senhor, na noite de hoje, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, andar cheio do Espírito Santo, que as nossas atitudes, ó Pai, que as pessoas reconheçam, ó Pai, o agir do Senhor sobre a nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor falou no nosso meio. Obrigado, Senhor, ao nós retornarmos aos nossos lares, que o Senhor acampa os anjos, guarda, livra, proteja, Senhor, a Tua igreja. É o que nós oramos e já lhe agradecemos, porque estamos saindo daqui fartos, saciados da Tua palavra. Obrigado, Santo Espírito de Deus. É o que nós oramos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, amados, estamos encerrando para impetrando a bênção apostólica. E se você receber a experiência pentecostal, primeiro te motivo, te incentivo a ir atrás, não é? A buscar. Amém, igreja? Compartilhe com os irmãos, compartilhe com a igreja. Eu não vou fazer aquele tipo de oração. Quem foi batizado? Mais um, irmão. Antigamente era assim, né? Mais um.
Basta você falar para Jesus. Se quiser dar testemunho depois aqui, pode vir e dar testemunho ao público, sem aquele tipo de emocionalismo. Amém, igreja? Deus abençoe. Diga assim, Deus abençoe. Diga. Glória a Deus. Nós queremos informar os irmãos, dia 27, é um chá de mulheres lá no... Chá de mulheres? Qual é o dia do chá aqui que a Amadinha está, do chá que a irmã Madalena? De junho, não é? Esse é o dia 27. É um simpósio, não é isso? Que está fazendo, que está sendo feito. Irmão Máximo, pede para as irmãs se inscreverem daqui e aí vamos fazer um movimento para... um chá de mulheres, é R$15 lá, né? Tem finalidade, irmão? Em prol da construção. Então, se algum irmão desejar, aliás, eu peço que os irmãos ajudem. Estamos com a construção, aliás, 2 grandes construções pesadíssimas, né? Do Sônia Maria e lá do Sapopemba. Mas Deus está colocando a sua mão, está provisionando o necessário, eu creio isso, tá bom? Amém, igreja? Então nós recomendamos dia 27, as irmãs, cadê as irmãs? As irmãs, lá no fundo, vão vender, não é isso? Exatamente. Esse é meu, a irmã procure, eu vou pagar, tá bom? Amém, igreja? Amém. Quer dizer, é chá de mulheres. Mas eu não posso ir? Eu não posso ir? Posso ir? Não, é que às vezes a mulherada faz algum tipo de trabalho que os homens não podem entrar, né? Se eu chegar na porta, eu não entro, irmão? Eu entro. A irmã está dizendo que eu entro. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela presença. Deus falou conosco, Ele falou comigo. Estava comendo esta palavra e quase pulando da cadeira. Amém, igreja? Pulinho na cadeira pode. Diga assim, pulinho na cadeira pode. Diga. É ali no lugar. Viva a bênção apostólica. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estendam as vossas mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua igreja hoje e para todo sempre, todos juntos dizendo, amém. Terminado em nome de Jesus, Deus continue abençoando a todos. Não é verdade?